Bora lá, agora nós vamos falar sobre os estágios de uma startup. Aqui nos estágios de uma startup, nós vamos trabalhar um framework. Esse framework nada mais é do que um molde, um formato intuitivo que vai trazer com clareza e definir quais são os estágios, não só para que você consiga identificar os estágios que você está nesse momento, mas também saiba qual é e o que fazer para avançar para o próximo estágio. Esses estágios eles foram criados baseado no percurso que uma startup tem até atingir o seu êxito, o seu IPO ou até mesmo o sucesso. A gente vai abordar aqui então esses 4 estágios, né, de ideação, operação, tração e scale-up. Porém, nesse curso nós vamos definir alguns estágios de passagem. Por quê? Porque entre a ideação e a operação existe um abismo. Então, nesse abismo, nós criamos esses estágios de passagem, porque eles vão aprofundar conceitos e conteúdos que são super relevantes para que você possa aprender, colocar em prática e facilitar a sua passagem para o próximo estágio, que é o caso da validação, o MVP, que está entre ideação e operação, e o de growth, que está entre tração e scale-up. Beleza? Começando então a nossa abordagem sobre os estágios. Primeiro, o estágio de ideação. Aqui é o estágio inicial, onde os fundadores geram e exploram várias ideias de negócios, né? Então, a ideia não é como resolver um problema, mas sim entender qual é a dor, qual é o problema que existe no mercado, para depois se pensar em qual solução vai ser feita, até porque talvez a solução que você crie não seja a melhor solução para resolver aquele problema, e é o cliente quem vai dizer se essa solução resolve ou não. Porém, isso só vai ser possível criar a solução a partir do momento que você descobre uma dor. Então, a fase de ideação é a fase onde você descobre a dor e começa a entender se essa dor realmente faz sentido. Colocando um exemplo aqui de ideação, vou trazer uma história de uma startup e lá no final a gente vai descobrir que startup é essa. 2 pessoas perceberam que havia uma falta de alojamento acessível durante uma conferência em São Francisco. Com seu apartamento em São Francisco e alguns colchões de ar disponível, eles decidiram alugar espaço em sua própria casa para conferencistas que precisavam de acomodações. Vocês entendem que primeiro foi detectado um problema, uma dor do mercado, nesse caso a falta de alojamento acessível, né? Para que só assim pudesse ser pensada numa solução. Então, esse aqui é um exemplo de um problema descoberto e um problema que basicamente ele inicia e finaliza o estágio de ideação para que a gente possa passar para o próximo. Chegamos então no estágio de validação. Esse estágio de validação é onde você vai precisar desenvolver o MVP, que é o mínimo produto viável, que é uma forma que é interessante e que resolve o problema, mas não é uma forma complexa de resolver o problema. Nós vamos ter uma aula exclusiva sobre o MVP e nessa aula eu vou detalhar um pouco melhor como que funciona o MVP, o que ele é, como validar o MVP, como criar, como construir e tudo mais. Mas agora é importante a gente passar por esse estágio para você entender que nesse estágio de validação é possível desenvolver, é necessário desenvolver esse mínimo produto viável. Então, um exemplo também daquela mesma startup na validação. Eles criaram um site simples em agosto de 2008. Nesse site, eles permitiam que as pessoas listassem suas acomodações, que incluíam sofás, colchões de ar e quartos extras em suas casas. As listagens incluíam fotos de espaço, informações básicas e por aí vai. Esse MVP básico permitiu que eles testassem a demanda pelo serviço e a viabilidade de seu conceito sem gastar muito tempo ou recursos no desenvolvimento de um produto completo. Então, a validação é para ser um contraponto, é para você ter certeza se aquela solução que você criou a partir da ideia, lá no estágio de ideação, ela efetivamente faz sentido. E se fizer sentido, só assim você deve desenvolver um produto complexo. Então, basicamente, é assim que finaliza a etapa de validação. Finalizando a etapa de validação, a gente vai para a parte de operação. Aqui, entende-se que a startup já validou o seu MVP
e ela já tem os seus primeiros clientes, ou até mesmo transações realizadas, e a startup vai executar as suas operações diárias, entregando produto, serviço ao mercado, ampliando o time, colocando e designando as posições que cada sócio deve ter, e aí a startup começa aos pouquinhos a crescer. Mas aqui é importante frisar que ela já vai começar a pensar em produto, porque ela não está desenvolvendo algo que é uma ideia, ela está desenvolvendo algo que foi uma ideia, que já foi validado e a partir de agora ela vai conseguir ter mais clientes, até porque ela já conseguiu conquistar os seus primeiros clientes. Aqui na fase de operação, nós temos alguns exemplos, né? Como eu falei, é momento de olhar também para produto, porque o produto já foi validado lá naquele mínimo produto viável, lá no MVP. Então aqui essa startup ela já começa a colocar gerenciamento das listagens de acomodações, garantindo que as informações são precisas e as fotos atraentes, dando um capricho maior nos anúncios, atendimento ao cliente, então agora tem suporte para anfitriões e hóspedes, resolvendo problemas, respondendo perguntas e tratando de conflitos. Tem a segurança e a confiança, então implementação de medidas de segurança, verificação de antecedentes dos anfitriões, criação de sistema de classificação e avaliação, para que as pessoas que se hospedam possam ir lá e qualificar e dizer como que foi a experiência, e desenvolvimento de algumas parcerias estratégicas com agências de viagem, órgão de turismo e tudo mais. Então é nessa hora que você vai começar a pensar, será que não é legal colocar um sistema de avaliação? Será que não é legal colocar uma checagem de antecedentes criminais do anfitrião? É só nesse momento, pós-MVP, fase de operação, que você vai se preocupar com essas coisas que demandam tempo, desenvolvimento, custos. Porque de nada adianta colocar isso lá na fase de MVP, se no MVP você começa a entender que ninguém quer se hospedar na casa de ninguém, que ninguém está procurando por apartamento, por imóvel. Então é na fase de operação que você vai se preocupar com esses pequenos problemas que vão fazer a solução ficar ainda melhor. Só que lá no MVP você precisa entregar o match entre quem quer alugar um imóvel e quem quer se hospedar nesse imóvel. Então você se preocupa com os problemas centrais, beleza? Pós a fase de operação, nós chegamos então na fase de tração. E essa fase de tração se espera que seja uma fase onde a startup consegue acelerar o seu crescimento em receita. Porque na fase de operação ela ajustou, ela arrumou a casa, e aí agora nessa fase de tração ela fez tudo o que ela precisava para começar a gerar faturamento e começar a crescer. E a gente chama essa fase de tração também como uma fase importante onde a startup precisa descobrir qual é o seu Product Market Fit, que a gente também chama de PMF. Esse Product Market Fit é quando a startup consegue comprovar que ela sabe qual é o cliente dela, que ela sabe qual é o perfil das pessoas que usam o serviço e que ela conseguiu encontrar uma fatia do mercado que é a fatia perfeita para consumir o produto. E a partir disso, ela consegue ir para a próxima fase, que é a fase de crescimento. Então ela já comprovou a tese, ela já teve a ideia, ela já validou o produto, já organizou a casa no sentido de operação, já converteu os primeiros clientes e agora ela cresce e mostra que ela já conquistou essa fatia interessante do mercado. E aí, como um exemplo da fase de tração, é a expansão para novos mercados. Então, se eu já entendi que o meu público é o público X e eu estou trabalhando somente em São Paulo, agora eu começo a atender o mesmo público X no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, né? Então aí eu vou começando a ampliar aquilo que eu já aprendi que dá certo. Então, se eu vendo, por exemplo, para empresas com 10 funcionários, e agora eu vou começar a investir em time de vendas, vou começar a investir em marketing para empresas com 100 funcionários. Então, esse é o movimento que se espera de uma startup em fase de tração. Então, nesse exemplo da startup, expansão para novos mercados, parcerias estratégicas em eventos para ganhar visibilidade, porque entenderam que esse é um canal que funciona, confiança na comunidade, então sistema de classificação, avaliação de usuários e verificação de identidade para construir confiança entre anfitriões e hóspedes. Então, aí é aquela hora onde entram os estudos de caso, matérias, notícias mostrando o quanto a solução resolve o problema. Tudo isso tentando evangelizar, né, passar a mensagem adiante para aquele público que eu já validei, que é o público que compra de mim. Beleza?
Então estamos prontos para ir para a última fase aqui, antes de chegar no momento de scale up, né, aquele crescimento exponencial, que é a fase de growth, que é a fase de crescimento em escala. Então eu já comprovei, através da parte de tração, que eu encontrei o público, já me organizei, inclusive algumas startups captam investimento nessa fase também de tração, com fundos de investimento, cheque de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, porque elas já comprovaram que é o público e agora elas precisam crescer de forma acelerada. Então, o estágio de growth é a fase de crescimento em escala. A startup já validou o PMF e agora ela precisa crescer de forma consistente. Então, ela vai fazer o seu planejamento e ela vai fazer a distância, né? Ela vai se distanciar as receitas dos custos. Então, nota que esse gráfico, em vermelho estão os custos e em verde estão as receitas. Aqui, em Growth, é o momento onde a startup mostra para o mercado que ela já aprendeu tudo que ela precisava aprender e agora ela vai investir para crescer, seja em time de desenvolvimento, time comercial, time de vendas e por aí vai. Pessoas responsáveis em cada área para fazer com que a startup possa multiplicar os resultados que ela tinha. Se uma empresa comprova para o mercado que ela fecha 3 vendas por dia com um vendedor, entende-se que se ela colocar 2 vendedores, ela vai fechar 6. Se ela colocar 3 vendedores, ela vai fechar 9. E como seria se a startup contratasse, por exemplo, 20 vendedores? Ela fecharia efetivamente 30 vendas, 40 vendas, 50 vendas? Então, esse é o momento que a startup já validou o seu número, já descobriu o 3 e agora ela precisa crescer em time, em estrutura e até mesmo em novas estratégias e novos canais. Então, nessa fase de growth é onde a startup começa a ter o desejo de ser exponencial. Se lembram aquela curva que eu mostrei lá no início, lá nas nossas primeiras aulas, né, naquele gráfico que tem o declínio, mas tem aquela subida exponencial? É aqui que a startup começa a mostrar para o mercado que ela vai começar e ela tem um plano para se tornar exponencial. Vamos aqui ao exemplo, então, na fase de growth, essa plataforma, essa startup, ela começa a expandir globalmente. Ela já validou em São Paulo, ela já validou em todos os estados do Brasil e agora ela vai para o mundo inteiro, né? Ela vai começar a fazer aquisições estratégicas. Então, se existe uma empresa que faz fotos de imóveis, uma startup que faz fotos de imóveis, ela vai começar a conversar com essa startup e quem sabe adquirir essa startup para que ela resolva um problema que muitas vezes os anfitriões têm de tirar foto e fazer os anúncios. Então, a própria startup adquirida pode oferecer esse serviço. Esse é só um exemplo tentando se encaixar nesse caso, né? Então, essa startup ela pode adquirir parceiros, pode fazer parcerias mais incisivas com outras startups para conseguir resolver problemas que o desejo de ser grande vai criando. Ela pode investir substancialmente em marketing, então ela pode conseguir investimento para colocar em xeque as suas teses de investimento em mídia paga, colocar outdoors por todo o mundo, né, pelas principais capitais de cada país. Então, é importante entender que nessa fase a startup começa a ser exponencial, ela começa a ser disruptiva, ela se comprovou ser escalável e repetível e agora ela precisa, através dos investimentos, crescer de forma alucinada. Chegamos então ao último estágio, que é o estágio de scale-up. Aqui é onde a startup atingiu um alto nível de crescimento e busca expandir as suas operações significativamente. Aqui a startup ela pode alcançar voos maiores porque ela já provou para o mercado que ela atingiu um estágio de maturidade. Ela já conseguiu comprovar suas teses lá no estágio de tração, ela já conseguiu colocar em prática o seu crescimento lá no estágio de growth e agora ela já está pronta para alcançar voos maiores e ela já está consolidada no mercado. Todas aquelas empresas que a gente comentou lá no início que começaram numa garagem, Amazon, Disney e até mesmo Google e Apple, elas também começaram pequena, foram crescendo e também em um momento se tornaram scale-ups. Quando elas se tornaram scale-ups, depois disso elas já deixaram de se tornar startup porque elas já começaram a se tornar uma grande corporação que vale bilhões de dólares, né? Então aqui nesse estágio de scale-up é o último estágio antes dela fazer um IPO na bolsa, né? Abrir o capital.
e até mesmo ser vendida, né? Como a gente comentou lá naqueles gráficos anteriormente. Então, citando aqui o exemplo dessa mesma startup que a gente está falando, desde o início aqui nos estágios, a Scale-Up ela começa a enfrentar alguns desafios regulatórios. Então, ela vai ter algumas demandas regulatórias porque algumas pessoas vão processar, algumas pessoas vão encontrar brechas naquele serviço, a startup já se tornou muito conhecida, ela vai fazer algumas expansões para outros modelos de negócio, ela vai testar outros modelos de receita, não porque os outros falharam, mas porque os outros já deram certo e ela quer ter um complemento de receita. Ela já vai ter um valor de mercado muito significativo e ela já vai ter uma marca global e todo mundo já vai conhecer essa marca e ela inclusive vai investir em ações de conscientização, seja de impacto, para ser reconhecido no setor de hospedagem, como o exemplo dessa startup aqui, e fazer campanhas de marketing em todo mundo, reforçando a marca. Campanhas não só para gerar usuários, mas também para reforçar a marca e essa marca ficar na mente das pessoas. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o Airbnb. Então, aqui na parte esquerda, vocês conseguem ver como que era o MVP do Airbnb, como que ele começou, e aqui do lado direito, o valor que ele vale hoje, o valuation do Airbnb. Então, ele é muito mais que unicórnio, ele equivale a 79 unicórnios, então são 79,97 bilhões de dólares. Então nós citamos aqui, passamos por todos os estágios da startup e detalhamos o que o Airbnb fez em cada um desses estágios. Beleza? Na nossa próxima aula nós vamos trazer o case de sucesso de uma startup, no caso a SweetShare, que foi a startup que eu vendi para a VTEX lá em 2021, e nós vamos ver uma startup, como ela percorreu o estágio desde o início do MVP até o momento em que ela foi vendida, tentando trazer mais um exemplo além do Airbnb. Beleza? Nos vemos na próxima aula.